Ela estava ali rindo com as amigas, taça na mão, falando do casamento dos sonhos. Quando ele apareceu pedindo ajuda, a reação dela fez todo mundo ao redor parar para olhar. Mas ela não imaginava que aquele momento ia mudar a vida dela para sempre. Gabriel Andrade nunca imaginou que chegaria naquele ponto. Sentado na cobertura que levou anos para conquistar, ele segurava o celular com as mãos tremendo. As mensagens que acabara de ler no telefone de Amanda, sua noiva, ainda queimavam na mente como brasas vivas. Não eram mensagens explícitas, mas o suficiente para plantar uma semente de dúvida que crescia rápido demais, forte demais. Mal posso esperar para tudo isso acabar logo, dizia uma das mensagens para alguém chamado Rodrigo. Depois a gente se encontra e acerta os detalhes. Gabriel releu aquilo umas 10 vezes, tentando encontrar outro significado, qualquer interpretação que não levasse ao óbvio, mas não conseguia. O casamento estava marcado, os convites enviados, a festa planejada nos mínimos detalhes, e ali estava ela, falando em acabar logo, como se estivesse cumprindo uma obrigação chata. Ele conhecia a Amanda havia pouco tempo, verdade. O relacionamento tinha sido rápido, intenso, daqueles que te fazem acreditar que encontrou a pessoa certa. Ela era bonita, charmosa, sabia exatamente o que falar em cada situação. A família dele adorava. Os amigos aprovavam. Tudo parecia perfeito demais. E talvez fosse justamente esse o problema. Gabriel passou a noite sem dormir, virando de um lado para outro na cama enorme que de repente parecia vazia mesmo com Amanda ao lado. Pela manhã, quando ela acordou toda sorridente e carinhosa, ele quase desistiu da ideia maluca que tinha tido de madrugada. Quase. Mas aquelas mensagens voltavam como um eco que não saía da cabeça. Amor, vou almoçar com a Valéria e a Camila hoje, tudo bem? Amanda disse enquanto se arrumava no closet, escolhendo um vestido caro que ele mesmo tinha dado de presente. Claro, aproveita. Gabriel tentou soar natural, mas a voz saiu estranha até para ele mesmo. Vai ficar trabalhando de novo o dia todo? Ela revirou os olhos com aquele jeito que ele costumava achar engraçado, mas que agora parecia carregado de impaciência. Tenho que resolver umas coisas importantes. Amanda deu um beijo rápido nele e saiu, deixando um rastro de perfume caro pelo apartamento. Gabriel esperou ela entrar no elevador, contou até 100 e começou a colocar em prática o plano mais louco da vida dele. Ele foi até o armário do fundo, aquele que guardava roupas velhas que não usava mais. Pegou uma calça jeans surrada, uma camisa manchada, um casaco rasgado que deveria ter ido para doação há tempo. No banheiro de hóspedes, começou a se transformar. Espalhou um pouco de terra no rosto, bagunçou o cabelo que sempre mantinha arrumado, colocou uma barba postiça que tinha comprado numa loja de fantasias na noite anterior. Quando se olhou no espelho, Gabriel quase não se reconheceu. O empresário bem-sucedido tinha sumido. No lugar, havia um homem que parecia carregar o peso do mundo nas costas, alguém que a vida tinha empurrado para as ruas. A transformação era assustadora de tão convincente. Ele pegou um táxi até o bairro nobre onde ficava o restaurante Vila Rosa, o lugar preferido de Amanda para os almoços com as amigas. O motorista o olhou pelo retrovisor com uma expressão estranha, mas não disse nada. Gabriel pagou a corrida e desceu 2 quadras antes. Não queria arriscar ser visto saindo de um carro. O sol estava forte naquela manhã. Gabriel caminhou devagar até a esquina de onde podia ver a entrada do restaurante. A área externa tinha mesas charmosas com guarda-sóis brancos, flores nas jardineiras, um ambiente que gritava exclusividade. Era exatamente o tipo de lugar onde pessoas como ele costumavam almoçar. Pessoas como o verdadeiro Gabriel, não como o homem que ele estava fingindo ser naquele momento. Ele se posicionou perto de uma árvore, tentando parecer apenas mais um invisível entre tantos outros que povoam as ruas das grandes cidades. O coração batia descompassado. Parte dele ainda queria desistir daquela loucura, voltar para casa, tomar um banho e esquecer as mensagens. Mas a parte maior, a parte que precisava saber a verdade, mantinha os pés grudados no chão. Foi quando viu o carro dela. Um conversível importado, vermelho chamativo, estacionando bem em frente ao restaurante. Amanda saiu rindo,
os cabelos brilhando ao sol, vestido esvoaçante, salto alto que fazia um barulho firme no calçamento. Atrás dela vinham Valéria e Camila, as amigas inseparáveis, todas vestidas como se fossem para um desfile de moda. Gabriel sentiu o estômago apertar. Ela estava tão bonita, tão radiante. Por um segundo, pensou que talvez estivesse errado, que as mensagens tinham outra explicação, que estava prestes a cometer o maior erro da vida dele. As três se sentaram numa mesa externa, bem de frente para onde ele estava. Um garçom apareceu imediatamente, atencioso, anotando pedidos que Gabriel não conseguia ouvir dali. Elas riam alto, conversavam animadas, completamente alheias ao mundo ao redor. Gabriel respirou fundo. Era agora ou nunca. Ele saiu de trás da árvore e começou a caminhar na direção delas, cada passo pesado como chumbo. A calçada parecia ter quilômetros de distância, embora fossem apenas alguns metros. Quando chegou perto da mesa, as três estavam tão envolvidas na conversa que nem perceberam a aproximação dele. Gabriel parou a uma distância respeitosa, as mãos tremendo levemente. Ele limpou a garganta. Com licença. A voz saiu baixa, humilde, completamente diferente do tom firme que usava nas reuniões de negócios. Amanda olhou para cima, e naquele momento Gabriel viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Não era raiva, não era medo. Era nojo, puro e simples nojo, como se ela tivesse visto algo repugnante. Desculpa incomodar, mas... Vocês poderiam me ajudar? Só um pouquinho de comida. Qualquer coisa. Gabriel manteve a cabeça baixa, interpretando o papel perfeitamente. Valéria foi a primeira a reagir, puxando a bolsa para mais perto como se ele fosse arrancar dela a qualquer momento. Camila virou o rosto, fingindo que ele não existia. Mas foi Amanda quem falou, e as palavras dela cortaram mais fundo que qualquer faca. Você não devia estar aqui. Esse não é lugar para gente como você. A voz dela era fria, cortante, sem um pingo de compaixão. Eu só estou com muita fome. Faz dias que não como direito. Gabriel insistiu, precisando ouvir mais, precisando ter certeza absoluta. Amanda fez um gesto impaciente com a mão. O mesmo gesto que usava quando estava irritada com algo insignificante. Olha, a gente trabalha duro pelo que tem. Se você está nessa situação, deve ter seus motivos. Agora, por favor, se afasta. Está incomodando. Camila riu, uma risada baixa, mas que Gabriel conseguiu ouvir perfeitamente. A cidade está ficando impossível. Você não pode nem almoçar em paz. Pois é. Valéria concordou pegando o celular. Vou chamar o segurança. Gabriel deu um passo para trás, fingindo estar assustado. Desculpa, não queria causar problema. Então vai embora logo. Amanda nem olhou para ele quando disse isso. Já tinha voltado a atenção para o cardápio, como se ele fosse absolutamente nada. Ele se afastou devagar, o coração despedaçado em 1000 pedaços. Caminhou até a esquina e se escondeu atrás de um poste, ainda conseguindo ver a mesa delas. Precisava ouvir mais. Precisava entender até onde ia aquela frieza. Gente, que absurdo! Amanda tomou um gole do vinho que tinha acabado de chegar. Cada vez mais você vê isso por aí. Não dá para entender como as pessoas se deixam chegar nesse ponto. É falta de força de vontade mesmo, Valéria concordou. Todo mundo tem oportunidades, é só correr atrás. Camila se inclinou para a frente, baixando a voz, mas não o suficiente para Gabriel não escutar. Mas mudando de assunto, conta aí, como estão os preparativos do casamento? O sorriso de Amanda mudou. Ficou diferente, mais calculista. Está tudo caminhando. Mais algumas semanas e pronto. Missão cumprida. Missão cumprida? Camila riu. Que jeito mais estranho de falar do seu casamento. Ah, vocês sabem como é. Amanda deu de ombros. Casamento é casamento. O importante é o que vem depois. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Valéria e Camila trocaram um olhar que ele não conseguiu decifrar, mas que parecia carregado de significado. E o Gabriel está animado? Valéria perguntou. Ele está sempre trabalhando demais para estar animado com qualquer coisa. A resposta de Amanda veio rápida, quase automática. Mas é melhor assim. Quanto menos ele fica em casa, mais fácil fica para eu resolver minhas coisas. Suas coisas tipo o Rodrigo? Camila cutucou e as três caíram na risada.
O mundo de Gabriel pareceu desabar naquele instante. Rodrigo. O nome da mensagem. Elas estavam falando abertamente sobre isso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se trair a confiança de alguém fosse apenas mais um assunto de almoço entre amigas. Olha, não vou mentir para vocês, Amanda disse, a voz baixa, mas firme. O Gabriel é legal e tudo mais. Mas vocês acham mesmo que eu ia passar o resto da vida presa num casamento por amor? A gente não tem mais 15 anos. Eu tenho dívidas. Tenho um padrão de vida para manter. Tenho planos. E ele pode me dar tudo isso. E depois? Valéria instigou. Depois a gente vê. Amanda sorriu daquele jeito que Gabriel costumava achar encantador. Depois que eu tiver acesso ao que preciso, aí sim dá para pensar em outras possibilidades. O Rodrigo já está esperando. A gente só precisa ser esperto e ter paciência. Gabriel não conseguia mais ouvir. O zumbido nos ouvidos era alto demais. O aperto no peito forte demais. Ele se afastou dali cambaleando, as pernas bambas, a visão embaçada. Conseguiu chegar até um beco vazio e se apoiou na parede, tentando respirar, tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. A mulher que ele ia casar, a mulher para quem tinha aberto o coração e a vida, era uma completa estranha. Pior que estranha. Era alguém capaz de planejar friamente usar outra pessoa, de fingir sentimentos, de construir toda uma farsa elaborada apenas por interesse. E o pior de tudo, ela tinha conseguido. Ele tinha acreditado em cada palavra, em cada sorriso, em cada promessa. Tinha sido um idiota completo. Gabriel tirou a barba postiça, limpou o rosto sujo, tentou recuperar um pouco da compostura. Precisava pensar, precisar decidir o que fazer com aquela informação. Cancelar o casamento seria o óbvio, mas algo dentro dele queria mais. Queria que Amanda sentisse pelo menos uma fração da dor que ele estava sentindo naquele momento. Ele voltou para a casa de táxi. Entrou pela garagem para evitar qualquer encontro indesejado. No apartamento vazio, Gabriel tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar a sujeira falsa, mas não a dor real que pesava no peito. Quando Amanda chegou mais tarde, toda sorridente e carinhosa, ele teve que fazer o maior esforço da vida para não explodir. Ela beijou ele na bochecha, contou sobre o almoço maravilhoso que tinha tido com as amigas, reclamou do trânsito, perguntou o que ele queria jantar. Gabriel respondeu no automático, cada palavra um peso na língua. Ela não percebia nada. Estava tão segura do plano dela, tão confiante de que tinha ele completamente enganado. Naquela noite, deitado ao lado dela, Gabriel ficou olhando para o teto escuro por horas. Não era só raiva que sentia. Era decepção profunda, tristeza pela pessoa que ele achava que ela era, mas que nunca existiu de verdade. Era vergonha de si mesmo por ter sido tão cego, mas também era determinação. Determinação de dar a volta por cima daquela situação. De mostrar para Amanda que nem tudo na vida sai como a gente planeja. De provar que caráter vale mais que qualquer quantia em uma conta bancária. E Gabriel estava apenas arranhando a superfície do que ainda descobriria sobre a verdadeira natureza da mulher, que quase se tornou sua esposa. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Gabriel. Ele acordava ao lado de Amanda, via aquele sorriso encantador que agora sabia ser falso e tinha que fingir que estava tudo bem. Cada beijo era uma mentira. Cada "eu te amo" soava oco, vazio, como um eco distante de algo que nunca existiu de verdade. Mas Gabriel não podia recuar agora. Precisava de mais provas, mais certezas. Precisava entender a extensão completa daquela traição antes de agir. Então, voltou ao restaurante Vila Rosa, vestindo novamente as roupas surradas, a barba postiça, a aparência de quem a vida tinha esquecido. Desta vez, chegou mais cedo, posicionando-se estrategicamente num banco de praça de onde conseguia ver a entrada do restaurante sem ser notado facilmente. O sol castigava forte, e Gabriel sentiu o suor escorrer pelas costas enquanto esperava. Parte daquele suor era do calor. A outra parte era puro nervosismo. Amanda chegou pontualmente, como sempre. O carro vermelho estacionou no mesmo lugar, e ela desceu rindo de algo que Valéria tinha dito. Camila vinha logo atrás, segurando uma sacola de grife que provavelmente custava mais do que muita gente ganhava em meses.
Elas se acomodaram na mesma mesa externa de antes, e Gabriel percebeu que aquilo era uma rotina, um ritual semanal delas, provavelmente. O garçom já sabia o que servir, sem nem precisar perguntar. Gabriel esperou elas se acomodarem, esperou as bebidas chegarem, esperou a conversa esquentar. Então se levantou devagar, as pernas tensas, o coração disparado. Caminhou até a mesa delas com passos medidos, cada segundo parecendo uma eternidade. Com licença, ele parou a uma distância respeitosa, mantendo a postura curvada, vulnerável. Amanda levantou os olhos e a expressão de reconhecimento foi imediata. Não que ela tivesse reconhecido Gabriel, mas sim o mendigo que tinha incomodado ela dias atrás. E a irritação no rosto dela foi instantânea. Você de novo? A voz saiu cortante, impaciente. Eu não acredito nisso. Desculpa, mas eu só queria pedir um copo de água. Está muito quente e eu... Gabriel deixou a frase morrer parecendo intimidado. Valéria soltou uma risada seca. Olha só, ele voltou. Acho que você foi gentil demais da última vez, Amanda. Deu esperança. Gentil? Camila revirou os olhos. Ela praticamente expulsou ele daqui. E deveria ter chamado a polícia logo de cara, Valéria acrescentou pegando o celular. Sabe o que é? Vou tirar uma foto. Isso dá um conteúdo interessante para as redes. A realidade das ruas ou algo assim. Gabriel sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Valéria apontou o celular para ele como se estivesse fotografando um animal no zoológico. Algo curioso, mas distante. Definitivamente não humano. Não precisa disso, Gabriel murmurou virando o rosto. Precisa sim, Valéria insistiu rindo. As pessoas precisam ver como está a situação da cidade. É educativo. Amanda suspirou alto, teatral, como se estivesse lidando com o maior incômodo do mundo. Pegou o copo de água que estava na mesa, meio vazio, e estendeu na direção de Gabriel sem nem olhar direito para ele. Toma, agora vai embora e não volta mais aqui. Se eu te ver de novo, vou chamar segurança de verdade. A voz dela não tinha um pingo de gentileza, era pura frieza calculada. Gabriel pegou o copo, as mãos tremendo levemente. Não de medo, mas de raiva contida. Obrigado, moça. Deus abençoe. Vai. Amanda já tinha voltado a atenção para as amigas, dispensando ele completamente. Gabriel se afastou, mas não foi para longe. Encontrou um cantinho discreto perto de uma jardineira grande, de onde ainda conseguia ouvir pedaços da conversa delas. Precisava ouvir mais. Precisava entender. Gente, esse povo não cansa, Amanda reclamou, tomando um gole do vinho. Você mal pode sentar para almoçar em paz. Mas tem que ter paciência, né? Camila disse num tom irônico. Coitadinhos. As três riram, e Gabriel sentiu o estômago revirar. Aquela risada, aquele deboche, vinha da mesma mulher que ele tinha pensado passar o resto da vida ao lado. Foi então que a conversa mudou de rumo, e Gabriel ficou ainda mais atento. Mas deixa eu contar a novidade. Amanda se inclinou para a frente, baixando a voz num tom conspiratório. Lembram que eu disse que estava acertando uns detalhes finais? Com o Rodrigo? Valéria perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Exatamente. Amanda sorriu daquele jeito que Gabriel conhecia bem. O sorriso de quando ela estava satisfeita consigo mesma. A gente combinou tudo. Logo depois do casamento, quando eu tiver acesso à conta conjunta que o Gabriel está organizando, a gente transfere uma boa parte para investimentos que só eu controlo. Gabriel parou de respirar. Conta conjunta. Eles tinham conversado sobre isso recentemente. Ele tinha achado romântico, uma forma de demonstrar confiança total. Agora percebia que tinha sido o maior idiota do planeta. E depois? Camila insistiu. Depois eu finjo que o casamento não deu certo, peço o divórcio e saio com uma boa parte do patrimônio. Amanda falava com uma naturalidade assustadora, como se estivesse planejando uma viagem, não a destruição da vida de alguém. O Rodrigo já tem tudo preparado. Ele tem contatos, advogados que sabem exatamente como fazer isso dar certo. Mas vocês vão ter que esperar quanto tempo casada? Valéria perguntou. O advogado disse que o ideal é pelo menos alguns meses. Tempo suficiente para não parecer golpe, mas não tanto que fique insustentável. Amanda deu de ombros. Eu aguento. Por essa quantia, eu aguento qualquer coisa.
O coração de Gabriel batia tão forte que ele achava que as pessoas ao redor podiam ouvir. Não era só traição. Era um plano elaborado, pensado, calculado nos mínimos detalhes. Ela não estava apenas sendo infiel. Estava arquitetando um golpe financeiro completo. E o Gabriel não suspeita de nada? Camila quis saber. Amanda riu. E aquela risada doeu mais que qualquer tapa poderia doer. O Gabriel é um amor, mas é meio ingênuo, sabe? Ele acredita em tudo que eu falo. Acha que estou apaixonadíssima, que mal posso esperar para ser a senhora Andrade. Ela fez uma careta exagerada. Se ele soubesse o quanto eu acho entediante a vidinha certinha que ele quer para nós dois. Mas você precisa admitir que ele é bonito, Valéria comentou. É, bonito ele é. Rico também. Mas é só isso. Amanda suspirou. Não tem emoção nenhuma. É tudo muito previsível, muito correto, muito certinho. O Rodrigo é diferente. Tem aquela pegada, sabe? Aquele risco que faz a vida valer a pena. Gabriel sentiu uma náusea subir. Não era só sobre dinheiro. Era sobre ele como pessoa, sobre tudo que ele era e representava. Ela desprezava tudo nele, inclusive as qualidades que ele achava importantes. Honestidade, lealdade, caráter. Foi nesse momento que algo aconteceu. Uma moça jovem de uniforme simples do restaurante se aproximou da mesa delas carregando uma bandeja. Ela tinha o rosto gentil, olhos bondosos e parecia um pouco nervosa ao lidar com clientes claramente exigentes. Com licença, trouxe a entrada que pediram. A garçonete disse baixinho, começando a colocar os pratos na mesa. Finalmente, Amanda resmungou. Estava demorando demais. A moça não respondeu, apenas continuou o trabalho dela com cuidado. Mas Gabriel percebeu algo interessante. Quando ela passou perto de onde ele estava, quase escondido atrás da jardineira, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. E naquele olhar havia compreensão, compaixão até. Ela tinha visto ele sendo humilhado ali mais cedo. E diferente de Amanda e das amigas, aquilo tinha mexido com ela de alguma forma. A garçonete terminou de servir e estava se afastando quando Amanda a chamou de volta. Espera aí. A moça se virou, educada. Sim, senhora. Você viu aquele rapaz ali? O que estava pedindo água? Amanda apontou vagamente na direção por onde Gabriel tinha ido. Vi sim, senhora. Se ele voltar, você não dá nada para ele, entendeu? Nem água. Essas pessoas precisam aprender que não podem ficar incomodando quem está tentando ter um momento agradável. A garçonete ficou claramente desconfortável. Mas, senhora, se ele só pedir água... Eu falei para não dar nada. Amanda cortou, a voz subindo um tom. Vocês ficam sendo bonzinhos, e aí esse povo acha que pode fazer o que quer. Você trabalha daqui, certo? Então siga as regras. Clientes pagantes em primeiro lugar. Sim, senhora. A resposta veio baixa, constrangida. Pode ir. A garçonete se afastou, e Gabriel viu os ombros dela caídos, a tristeza estampada no jeito de andar. Ela tinha tentado ser gentil, e tinha sido repreendida por isso. Tinha tentado ser humana num mundo que parecia cada vez mais desumano. Você foi muito dura com a moça, Camila comentou, mas não parecia realmente incomodada, mais como quem faz uma observação casual. Dura nada, realista. Amanda tomou mais um gole do vinho. O problema desse país é que ninguém quer trabalhar direito. Todo mundo quer o caminho fácil, a ajuda, o facilitado. Eu trabalho duro pelo que tenho. Gabriel quase engasgou ao ouvir isso. Trabalhar duro? Ela que passava os dias em almoços caros, compras em lojas de grife, sessões intermináveis de spa e salão. Ela cujo maior trabalho era planejar como roubar dele, mas o pior ainda estava por vir. Aliás, falando em trabalho, Valéria começou. Você já pensou em como vai explicar para todo mundo quando o casamento acabar? Amanda deu um sorriso confiante. Já tenho tudo planejado. Vou dizer que descobri que ele tinha um caso, que me traiu. Vou fazer o papel de vítima perfeita. Todo mundo vai ter pena de mim, e ninguém vai questionar o divórcio. Mas ele não tem caso nenhum, Camila apontou. E daí? Quem vai provar o contrário? Amanda riu. Você acha que as pessoas vão querer saber a verdade ou vão preferir acreditar na história dramática da noiva traída? Eu sei jogar esse jogo. Vou chorar nas redes sociais. Vou postar umas mensagens vagas sobre decepção e recomeço e pronto. Todo mundo vai estar do meu lado.
Gabriel sentiu algo se romper dentro dele. Não era só o coração. Era a fé que ele tinha nas pessoas, na bondade humana, na possibilidade de confiar em alguém de verdade. Amanda não era apenas má. Ela era calculista, cruel, capaz de destruir a reputação dele sem um pingo de remorso. Ele tinha ouvido suficiente. Mais que suficiente. Gabriel se levantou devagar, ainda em choque, ainda tentando processar tudo. Caminhou pelas ruas sem rumo certo, as pernas movendo no automático enquanto a cabeça fervilhava. Precisava de um plano. Não podia simplesmente cancelar o casamento e ir embora. Não depois de descobrir tudo aquilo. Amanda merecia sentir pelo menos uma fração da dor que ela estava causando. Merecia entender que não dá para tratar pessoas como peças de um jogo. Foi caminhando sem destino que Gabriel passou novamente na frente do Vila Rosa, agora pelo outro lado da rua. E foi quando viu a garçonete. Ela estava sentada nos fundos do restaurante, numa mesinha pequena que parecia ser destinada aos funcionários. E estava chorando baixinho, limpando os olhos com as costas da mão. Algo dentro de Gabriel se moveu. Sem pensar muito, atravessou a rua e se aproximou devagar. Com licença, ela levantou os olhos assustada, e quando viu ele ainda disfarçado, ficou ainda mais tensa. Olha, eu não posso te dar nada. Por favor, não me causa problema. Não, não. Gabriel levantou as mãos num gesto apaziguador. Não é isso. Eu só vi que você estava triste. Está tudo bem? A garçonete o olhou com surpresa genuína. Provavelmente era a primeira vez em muito tempo que alguém se importava com o que ela sentia. Eu estou bem. É só um dia difícil. Por causa daquilo lá dentro? Das mulheres da mesa? Ela assentiu devagar. Eu só queria ter feito o certo, sabe? Você pediu água, estava com calor, não estava fazendo mal para ninguém. Mas ela me repreendeu como se eu tivesse cometido um pecado. Gabriel sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Como você se chama? Isabela. A resposta veio hesitante, como se ela não tivesse certeza se devia dar aquela informação. Isabela, você fez o certo. Não deixa ninguém te fazer pensar o contrário. As palavras saíram com uma sinceridade que surpreendeu o próprio Gabriel. Ela deu um sorriso pequeno, triste. É difícil às vezes, saber o que é certo. As pessoas tratam a gente como se fosse invisível, como se não tivesse sentimentos. Eu trabalho aqui faz tempo e já vi cada coisa. Imagino. Gabriel olhou para o restaurante, para o mundo de luxo e aparências que ele mesmo frequentava. Um mundo que de repente parecia muito mais vazio do que ele jamais tinha percebido. Isabela limpou mais uma lágrima. Desculpa desabafar com você. Você já tem seus próprios problemas. Todos temos. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você quis me ajudar? Mesmo sabendo que podia te dar problema? Isabela pensou por um momento antes de responder. Minha mãe me criou sozinha. Teve fases difíceis, momentos em que a gente não tinha quase nada. E eu lembro das pessoas que ajudaram ela, mesmo quando ninguém mais ligava. Pequenos gestos que fizeram toda a diferença. Ela olhou para Gabriel. Eu sei que um copo de água não resolve a vida de ninguém, mas às vezes é o único gesto de humanidade que a pessoa recebe no dia inteiro. E isso vale alguma coisa. Gabriel sentiu os olhos arderem. Ali estava alguém com muito menos que Amanda. Muito menos que ele, mas com um coração infinitamente maior. Alguém que entendia o valor real das coisas, que sabia que humanidade não se compra com dinheiro. Você é uma pessoa especial, Isabela. Não deixa esse mundo tirar isso de você. Ela sorriu, dessa vez um sorriso mais genuíno. Obrigada. E você, vai ficar bem? Vou. E pela primeira vez, desde que começou aquele teste doloroso, Gabriel acreditou nas próprias palavras. Vou ficar bem. Ele se despediu de Isabela e saiu dali com uma clareza nova. O plano estava se formando na cabeça dele. Amanda tinha mostrado sua verdadeira face, e agora era a hora dela enfrentar as consequências. Mas mais importante que isso, Gabriel tinha descoberto que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pessoas como Isabela, que escolhiam a gentileza mesmo quando custava caro. E isso, de alguma forma estranha, dava esperança para o que viria a seguir. As semanas que se seguiram
foram uma verdadeira montanha-russa emocional para Gabriel. Durante o dia, ele era o noivo atencioso, o empresário bem-sucedido, o homem que Amanda achava ter completamente sob controle. Durante a noite, quando ela dormia ao lado dele sem a menor consciência pesada, Gabriel planejava cada detalhe do que viria a seguir. Ele começou a investigar por conta própria, mas percebeu rapidamente que precisava de ajuda profissional. Foi quando conheceu Marcos Tavares, um investigador particular discreto que um amigo de confiança tinha recomendado. Marcos era daqueles homens sérios, de poucas palavras, que sabiam como obter informações sem levantar suspeitas. "Quanto tempo você acha que vai precisar?" Gabriel perguntou no escritório pequeno, mas organizado de Marcos. "Depende do que você quer saber. Mas pela descrição inicial que me deu, 2 semanas devem ser suficientes para ter um panorama completo." E foram as 2 semanas mais angustiantes da vida de Gabriel. Cada dia que passava, cada beijo de Amanda, cada "eu te amo", soava mais falso, mais distante. Ele se pegava observando ela com olhos completamente diferentes, vendo padrões que antes passavam despercebidos. Quando Marcos finalmente entregou o relatório, Gabriel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O documento tinha mais de 50 páginas, cada uma mais devastadora que a anterior. Amanda não tinha só dívidas. Ela tinha um histórico completo de relacionamentos estratégicos com homens bem-sucedidos. Nos últimos anos, tinha estado envolvida com pelo menos 3 empresários. Todos os relacionamentos terminaram de forma conveniente para ela, sempre com algum tipo de acordo financeiro ou presente caro como consolo. Era um padrão claro, repetitivo, profissional até. "Ela é boa no que faz", Marcos comentou durante a reunião de apresentação do relatório. "Sabe exatamente como escolher os alvos, como criar a ilusão perfeita, como sair antes que desconfiem demais. Você foi apenas o próximo da lista, o mais lucrativo até agora, provavelmente." Gabriel leu cada página com o coração apertado. Cartões de crédito estourados em 5 bancos diferentes, empréstimos com agiotas conhecidos, dívidas em lojas de luxo que totalizavam valores absurdos. Tudo escondido atrás de uma fachada perfeita de mulher bem-sucedida e independente. "E o Rodrigo Salles?" Gabriel perguntou. "Esse é interessante." Marcos abriu outra pasta. "Rodrigo não é empresário de sucesso como se apresenta. É um vigarista de carreira longa. Tem processos em 3 estados por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. Atualmente está com as finanças no vermelho, procurando o próximo golpe para se reerguer. Eles se conhecem há quanto tempo?" "Pelo que consegui apurar, mais ou menos 1 ano. Provavelmente se conheceram em algum evento da alta sociedade. Aves de rapina reconhecem umas às outras." Marcos deslizou mais documentos pela mesa. "E tem mais. Eles têm planos concretos. Alugaram uma casa em Miami, através de uma empresa de fachada. Compraram passagens de ida sem volta. Abriram conta conjunta num banco das Ilhas Cayman." Gabriel segurou os papéis com as mãos tremendo. Não era improviso. Era um plano elaborado, pensado em cada detalhe, executado com precisão cirúrgica. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Gabriel continuava frequentando discretamente o Vila Rosa em horários diferentes, sempre disfarçado, sempre observando. E em várias dessas visitas, cruzava com Isabela. A garçonete tinha se tornado uma espécie de âncora de sanidade para ele. Conversavam brevemente quando possível, sempre nos fundos do restaurante, longe dos olhares curiosos. Isabela não sabia quem Gabriel realmente era, mas havia uma conexão genuína entre eles. Uma amizade improvável nascida das circunstâncias mais estranhas. Foi numa dessas conversas que Gabriel descobriu mais sobre a vida dela. Isabela morava sozinha com a mãe, que enfrentava problemas sérios de saúde. Os tratamentos eram caros. O plano de saúde básico não cobria tudo o que era necessário, e ela trabalhava em 2 empregos para conseguir pagar as contas. "Mas não reclamo", ela disse numa tarde chuvosa, enquanto compartilhava com Gabriel um pedaço do pão que tinha sobrado do almoço. "Minha mãe me deu tudo quando eu era criança. Agora é minha vez de cuidar dela." Gabriel olhou para aquela moça jovem, cansada, com olheiras profundas, mas sorriso genuíno, e sentiu uma vergonha profunda. Ele tinha tanto,
e ainda assim tinha estado cego para o que realmente importava. Isabela tinha tão pouco e mesmo assim era rica nas coisas que dinheiro não compra. Você já pensou em pedir ajuda? Gabriel perguntou. Existem instituições, programas. Já tentei vários. Isabela deu de ombros. Mas a burocracia é complicada, a fila é longa e minha mãe precisa de tratamento agora, não daqui a meses. Então a gente vai levando como dá. Foi nesse momento que Gabriel tomou uma decisão. Ele ligou para Marcos no dia seguinte. Preciso que você faça mais uma coisa para mim, mas essa não tem nada a ver com a investigação da Amanda. Diga. Tem uma moça, Isabela Santos, trabalha como garçonete no Vila Rosa. A mãe dela precisa de tratamento médico. Quero que você organize tudo. Os melhores médicos, os melhores hospitais, tratamento completo, mas de forma anônima. Ela não pode saber que fui eu. Marcos ficou em silêncio por um momento. Você está ajudando a garçonete que te tratou bem enquanto estava disfarçado? Estou. Ela mostrou mais humanidade em 5 minutos do que muita gente mostra a vida inteira. Merece essa ajuda. Vou cuidar disso pessoalmente. Dias depois, quando Isabela descobriu que a mãe tinha sido aceita num programa especial de tratamento com todos os custos cobertos por um doador anônimo, ela chorou de alegria nos fundos do restaurante. Gabriel estava lá, ainda disfarçado, e teve que fazer um esforço imenso para não revelar que tinha sido ele. Eu não sei quem fez isso, ela disse entre lágrimas, mas é como se Deus tivesse ouvido minhas orações. Minha mãe vai ter a chance que ela merece. Gabriel só conseguiu sorrir e apertar a mão dela gentilmente. Às vezes coisas boas acontecem para pessoas boas. Você merece. Mas enquanto essa parte da vida dele florescia em algo bonito, a outra parte continuava deteriorando. Uma noite, Gabriel estava no escritório de casa quando ouviu Amanda conversando no telefone. A voz vinha do quarto, mas ele conseguia ouvir claramente através da porta entreaberta. Rodrigo, eu sei que está demorando. A voz dela tinha uma impaciência que ela nunca demonstrava quando estava com Gabriel. Mas precisa ser convincente. Se a gente apressar demais, ele pode desconfiar. Silêncio enquanto ela ouvia o que fosse que Rodrigo estava dizendo. Não, ele não suspeita de nada. Continua sendo o mesmo bobinho de sempre. Amanda riu. E aquela risada era como veneno. Ontem ele me deu outro presente caríssimo, sabe? Pulseira de diamantes. Eu fingi que adorei, mas sinceramente mal posso esperar para vender e transformar em algo útil. Gabriel apertou os punhos. A pulseira tinha sido escolhida com cuidado, cada detalhe pensado para combinar com o gosto dela. Ou pelo menos com o que ele achava que era o gosto dela. Olha, daqui a pouco tempo está tudo resolvido, ela continuou. A gente casa, espero algumas semanas, transfiro o que conseguir para aquelas contas que você preparou, e aí a gente se manda para Miami. Você já confirmou a casa? Mais silêncio. Perfeito. Vai ser exatamente o recomeço que a gente merece. Longe daqui, longe de todo mundo com dinheiro suficiente para viver bem. Gabriel gravou essa conversa. Marcos tinha instalado equipamento discreto de gravação no apartamento, e cada palavra incriminadora ficava registrada. Foi na semana seguinte que Gabriel viu algo que fez tudo ficar ainda mais real. Ele estava voltando para casa mais cedo quando viu o carro de Amanda estacionado num hotel conhecido da cidade. Um hotel caro, discreto, o tipo de lugar onde pessoas vão quando querem privacidade absoluta. Ele estacionou e ligou para Marcos. Estou seguindo a Amanda. Ela entrou no Hotel Cascata faz meia hora. Quer que eu vá até aí? Não precisa. Só fica na linha comigo. Gabriel esperou. 40 minutos depois, Amanda saiu do hotel. E não estava sozinha. Rodrigo Salles vinha ao lado dela, ajeitando a gravata, os dois rindo de algo, completamente à vontade. Gabriel tirou dezenas de fotos. Ângulos diferentes, momentos claros, evidências irrefutáveis. Marcos orientava pelo telefone sobre os melhores enquadramentos, como garantir que os rostos ficassem nítidos. Perfeito, Marcos disse quando Gabriel enviou as fotos. Com isso, mais os áudios, mais os documentos financeiros, você tem um caso completo, irrefutável. Aquela noite, quando Amanda chegou em casa toda carinhosa, dizendo que tinha passado o dia resolvendo detalhes do casamento, Gabriel precisou de todo o autocontrole que tinha para não explodir.
Ela mentiu olhando direto nos olhos dele, sem hesitar, sem gaguejar, como se mentir fosse a coisa mais natural do mundo. Como foi seu dia? Ele perguntou testando. Cansativo, mas produtivo. Fechei o buffet, acertei uns detalhes da decoração. Ela beijou ele na bochecha. Está tudo ficando lindo, amor. Vai ser o casamento dos sonhos. Gabriel ficou ali parado, olhando ela se afastar para tomar banho. E pela primeira vez sentiu não só raiva, mas também uma tristeza profunda. Tristeza pela pessoa que ele achava que ela era. Tristeza pelo relacionamento que nunca existiu de verdade. Os dias foram passando e Gabriel percebia mudanças em si mesmo. Ele estava ficando mais observador, mais atento, mais consciente das verdadeiras intenções das pessoas. E estava aprendendo a valorizar coisas que antes passavam despercebidas. As conversas com Isabela tinham se tornado a parte mais genuína dos dias dele. Ela não sabia quem ele realmente era. Não queria nada dele além de uma conversa honesta. Sabe o que eu acho mais triste? Isabela disse numa tarde. Não é a falta de dinheiro, é a falta de gentileza. Trabalho aqui e vejo gente que tem tudo, mas são vazios por dentro. Tratam as pessoas como se fossem descartáveis, sem valor. E você acha que dinheiro muda as pessoas? Gabriel perguntou. Acho que dinheiro mostra quem a pessoa realmente é, Isabela respondeu pensativa. Se você é bom por dentro, o dinheiro te dá a oportunidade de fazer o bem maior. Mas se você é vazio, o dinheiro só amplifica esse vazio. Te dá mais ferramentas para machucar. As palavras dela ecoaram na cabeça de Gabriel por dias. Amanda tinha acesso a dinheiro e o que fazia? Usava para fingir, para enganar, para construir uma vida falsa. Foi então que Gabriel decidiu que era a hora. Ele já tinha todas as evidências. Tinha fotos, áudios, documentos financeiros, histórico completo. Tinha provas suficientes para destruir completamente a farsa de Amanda. O jantar de noivado estava marcado para dali a alguns dias. Amanda estava planejando com tanto cuidado, convidando todas as pessoas certas, montando a cena perfeita. Gabriel decidiu que aquela cena perfeita seria transformada em palco para a verdade. Na frente de todos os convidados, ele revelaria tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada plano cruel. Mas uma noite antes do jantar, Gabriel fez uma última visita ao Vila Rosa. Não para observar, para se despedir de certa forma daquela fase da vida dele. Isabela estava terminando o turno quando o viu. Ela sorriu daquele jeito genuíno que tinha. Você parece diferente hoje, ela comentou. Estou diferente. Amanhã vai acontecer algo importante na minha vida. Algo que vai mudar tudo. Algo bom? Doloroso, mas necessário. Gabriel olhou para ela. Isabela, eu queria te agradecer por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Ela ficou confusa com a intensidade daquelas palavras vindas de alguém que ela achava ser um morador de rua. Você está bem? Vou ficar. Gabriel sorriu. E você também. Prometo que você vai ficar. No dia seguinte, enquanto se arrumava para o jantar, Gabriel olhou no espelho e viu um homem completamente diferente daquele que tinha começado aquele teste semanas atrás. Não era mais o noivo ingênuo. Era alguém que tinha aprendido, da pior forma possível, que confiança precisa ser conquistada, não dada cegamente. Amanda entrou no quarto, radiante no vestido de gala. Pronto, amor. Hoje é nosso grande dia. Estou pronto, Gabriel respondeu. E estava. Mais pronto do que nunca. A manhã do jantar de noivado chegou com um céu limpo, ensolarado, como se o universo estivesse alheio à tempestade que estava prestes a acontecer. Gabriel acordou cedo, o coração batendo num ritmo que misturava nervosismo e determinação. Amanda estava mais animada do que ele tinha visto em semanas. Ela passou o dia inteiro se arrumando, cada detalhe planejado com precisão militar. Para ela, aquela noite era o começo da execução perfeita do plano. Para Gabriel, seria o fim de todas as mentiras. Você está nervoso? Amanda perguntou enquanto se olhava no espelho, ajeitando o colar de pérolas. Um pouco, ele respondeu, segurando o envelope grosso que Marcos tinha entregue na noite anterior. Dentro estava tudo. Fotos, documentos, transcrições de áudios. A verdade completa e irrefutável. O jantar estava marcado para começar no começo da noite, no salão de eventos do Vila Rosa.
Gabriel tinha insistido naquele local específico, e Amanda tinha concordado achando que era por motivos românticos. Não sabia que era porque ele queria que tudo se fechasse exatamente onde tinha começado. Os convidados começaram a chegar pontualmente. Dezenas de pessoas da alta sociedade, amigos de ambos os lados, familiares, colegas de trabalho. Todos vestidos elegantemente esperando uma noite de celebração. Gabriel os cumprimentava mecanicamente, mas seus olhos procuravam por alguém específico. E foi quando viu Isabela, uniformizada, trabalhando como garçonete no evento, que sentiu uma pontada no peito. Ela ainda não sabia de nada. Ainda achava que ele era apenas um morador de rua que tinha se tornado amigo dela. Amanda circulava pelo salão como uma rainha, sorrindo para todos, aceitando elogios. Gabriel a observava de longe e via claramente agora. Cada gesto era calculado, cada palavra escolhida para causar a impressão certa. Valéria e Camila chegaram juntas, abraçando Amanda efusivamente. As três cochichavam e riam, completamente alheias ao que estava por vir. Foi quando Gabriel viu Rodrigo Salles entrar no salão que sentiu a raiva apertar o peito. O homem tinha a audácia de aparecer, disfarçado como convidado casual. Ele cumprimentou Gabriel com um sorriso falso. Parabéns, Gabriel. Você é um homem de sorte. A sorte está acabando para algumas pessoas. Gabriel respondeu num tom que fez Rodrigo franzir a testa, confuso. O jantar foi servido e todos se acomodaram. Gabriel e Amanda sentavam na mesa principal, num tablado elevado. A posição perfeita para o que viria. Entre os pratos, Gabriel observava tudo. Via Amanda trocando olhares com Rodrigo. Via Valéria e Camila sussurrando. Via Isabela trabalhando com dedicação, sem fazer ideia de que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Foi após a sobremesa que Gabriel se levantou. O movimento chamou atenção, e gradualmente as conversas cessaram. Boa noite a todos, Gabriel começou, a voz firme. Obrigado por estarem aqui nesta noite tão importante. Aplausos educados. Amanda sorria ao lado dele, radiante. Antes de continuarmos, gostaria de contar uma história. Gabriel fez uma pausa estratégica. Uma história sobre confiança, sobre máscaras e sobre descobrir quem as pessoas realmente são quando acham que ninguém está olhando. O sorriso de Amanda vacilou. Algo no tom dele estava errado. Algumas semanas atrás, eu me vesti de morador de rua e vim até este mesmo restaurante. Um murmúrio percorreu o salão. Amanda ficou pálida. Eu me aproximei da minha noiva e pedi ajuda. Só um pouco de comida, talvez água. Vocês sabem o que aconteceu? O silêncio era absoluto agora. Gabriel olhou diretamente para Amanda. Ela me deu um copo de água pela metade e mandou eu ir embora. Me tratou como se eu fosse lixo. Disse que gente como eu não deveria estar ali. E riu. Riu muito. Junto com as amigas dela, Valéria e Camila ficaram brancas. Amanda tentou se levantar, mas Gabriel continuou. Mas isso foi só o começo, porque eu voltei. Voltei várias vezes. E em cada uma dessas vezes, ouvi coisas interessantes. Ele fez um sinal para Marcos, que estava estrategicamente posicionado perto do sistema de som. A voz de Amanda começou a sair pelos alto-falantes. Era a gravação da conversa telefônica com Rodrigo, falando sobre o plano, sobre pegar o dinheiro, sobre fugir para Miami. O salão explodiu em sussurros chocados. Amanda estava tremendo. Isso está fora de contexto, ela gritou. Gabriel, você não pode... Contexto? Gabriel a interrompeu. Então vamos dar mais contexto. As fotos de Amanda e Rodrigo saindo do hotel apareceram numa tela grande que tinha sido instalada discretamente. Depois vieram os documentos, as dívidas, o histórico de relacionamentos anteriores, os planos da casa em Miami, as contas offshore. Cada evidência era como uma bomba. Os convidados estavam chocados, alguns já de pé, outros com a mão na boca. Mentira! Amanda gritou desesperada. Ele está inventando tudo isso porque descobriu que eu sei da amante dele. É por isso. Ele está tentando me difamar antes que eu conte a verdade. Aquela acusação fez o salão inteiro congelar. Era exatamente o que ela tinha planejado usar no divórcio, e estava usando agora como última defesa. Alguns convidados olharam para Gabriel com dúvida. A semente da suspeita tinha sido plantada. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Isabela,
que tinha estado assistindo tudo em choque absoluto, largou a bandeja que carregava. O barulho chamou a atenção de todos. Mentira, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Isso é mentira. Amanda olhou para ela com desprezo. E quem é você para falar sobre a vida dele? Eu sou alguém que viu ele quase todo dia nas últimas semanas. Ele vinha aqui disfarçado, conversava comigo, nunca pediu nada além de gentileza. Isabela olhou para Gabriel, os olhos finalmente reconhecendo. Era você, todo esse tempo. Você era o morador de rua que me ensinou que ainda existe bondade no mundo. A voz dela quebrou. E sabe o que mais? Minha mãe estava doente, precisando de tratamento caro que eu não podia pagar. Um doador anônimo apareceu do nada e pagou tudo. Ela olhou para Gabriel com lágrimas nos olhos. Foi você, não foi? Gabriel assentiu lentamente. Então me diz, Amanda. Isabela se virou para a noiva. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de pessoa ajuda alguém que não pode dar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem contar para ninguém? Sua voz estava carregada de emoção. Não é o tipo de homem que trai. É o tipo de homem que vocês não merecem. O salão inteiro estava em silêncio, processando aquela reviravolta. Mas Amanda não tinha terminado. Ela era uma sobrevivente, uma lutadora. Isso não prova nada. Ele pode ter ajudado ela e ainda assim ter me traído. Vocês não entendem? Ele está manipulando todos vocês. Foi quando Valéria fez algo inesperado. Ela se levantou, as mãos tremendo. Chega, Amanda. A voz dela saiu cansada. Só chega. Valéria, cala a boca. Amanda sibilou. Não, eu não aguento mais. Valéria olhou para os convidados. Ela está mentindo. Sobre tudo. Eu sei porque fazia parte do plano. Eu e a Camila. Íamos receber uma porcentagem quando tudo desse certo. Camila tentou se levantar para sair, mas seguranças discretamente posicionados por Marcos bloquearam as saídas. A gente planejou tudo. Valéria continuou, a voz quebrando. Os 3 relacionamentos anteriores dela, eu ajudei. Sempre a mesma coisa. Encontrar um homem rico, fazer ele se apaixonar, pegar o que conseguir e sair. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era muito dinheiro. E eu não aguento mais viver assim. Ela olhou para Gabriel. Me desculpa muito. A gente te escolheu porque você parecia gentil demais para suspeitar. E a gente estava certa. Você foi gentil demais. Amanda estava destruída. Sua própria amiga tinha acabado de desmascarar tudo. Rodrigo tentou se levantar discretamente, mas a voz de Marcos cortou o ar. Senta, Rodrigo. A polícia já está a caminho. Você tem mandados de prisão em aberto em 2 estados. Não vai sair daqui tão fácil. Rodrigo empalideceu e voltou a sentar derrotado. Gabriel olhou para Amanda, que estava chorando, a maquiagem escorrendo, toda a beleza calculada desfeita. Eu te dei tudo, Amanda. Confiança, amor, uma vida. E você escolheu transformar isso num golpe. Sua voz estava carregada não de raiva, mas de tristeza profunda. Mas sabe o que é pior? Não é o que você fez comigo. É o que você fez consigo mesma. Você tinha escolhas. Poderia ter sido uma pessoa de verdade. Mas escolheu ser isso. Ele tirou o anel de noivado do bolso e colocou na mesa. Eu cancelo este noivado. Oficialmente. Na frente de todos. E espero que você aprenda alguma coisa com isso. Mas duvido. Amanda desabou na cadeira, soluçando. Valéria e Camila estavam abraçadas, chorando também. A culpa finalmente pesando demais. 2 policiais entraram discretamente pela porta lateral. Marcos tinha realmente chamado as autoridades. Rodrigo foi levado algemado, ainda tentando protestar inocência. Gabriel desceu do tablado e caminhou diretamente até Isabela, que estava parada no mesmo lugar, em choque. Desculpa por não ter contado a verdade antes, ele disse baixinho. Mas eu precisava saber quem as pessoas realmente eram. Você é Gabriel Andrade, da Andrade Enterprises. Ela estava processando tudo. Sou. E você é Isabela Santos, a pessoa que me ensinou que humanidade não tem preço, que me lembrou que ainda existem coisas boas no mundo. Você pagou o tratamento da minha mãe. Paguei. E pagaria de novo. Você merecia. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, mas... Gabriel hesitou.
Você quer sair daqui? Acho que nenhum de nós dois precisa ficar para o resto desse circo. Isabela olhou ao redor. Para Amanda destruída. Para Valéria e Camila sendo questionadas por outros convidados indignados. Para o caos que o salão tinha se tornado. Sim, por favor. Eles saíram juntos do Vila Rosa, deixando para trás um mundo de mentiras. Lá fora, a noite estava estrelada. O ar fresco depois da tempestade emocional. O que acontece agora? Isabela perguntou. Gabriel olhou para ela, para aquela moça que tinha mostrado bondade quando ele mais precisava, que tinha sido luz no meio de tanta escuridão. Agora a gente recomeça. Eu aprendo a confiar de novo. Você aprende que pessoas boas existem, mesmo entre os ricos. Ele sorriu de leve. E talvez, se você quiser, a gente aprenda a ser amigos de verdade. Sem disfarces, sem máscaras. Só verdade. Isabela sorriu através das lágrimas. Eu gostaria muito disso. Os meses que se seguiram àquela noite no Vila Rosa foram de cura e transformação. Gabriel precisou reconstruir não apenas a confiança, mas a própria identidade. Ele tinha passado tanto tempo sendo o noivo perfeito, o empresário focado, que tinha esquecido quem era quando ninguém estava olhando. A história do noivado desfeito viralizou nas redes sociais em questão de horas. Alguém tinha gravado parte do confronto, e o vídeo se espalhou como fogo. Milhões de visualizações, milhares de comentários, debates acalorados sobre confiança, relacionamentos e máscaras sociais. Mas Gabriel não se importava com a exposição. Estranhamente, a verdade pública trouxe uma leveza que ele não esperava. Não precisava mais fingir, não precisava mais carregar segredos pesados. Amanda desapareceu da cidade logo depois. As últimas notícias que Gabriel teve através de conhecidos em comum era que ela estava morando com parentes distantes, tentando reconstruir a vida longe dos holofotes. Valéria procurou ajuda profissional, entrando em tratamento para lidar com os padrões autodestrutivos que tinha seguido por anos. Camila mudou-se para outro estado, buscando recomeçar onde ninguém conhecia sua história. Rodrigo foi processado pelos crimes anteriores e condenado. Justiça tardia, mas justiça mesmo assim. Mas a história mais bonita não foi sobre quem caiu, foi sobre quem se levantou. Isabela e Gabriel desenvolveram uma amizade genuína que surpreendeu a ambos. Sem disfarces, sem mentiras, apenas duas pessoas que tinham se encontrado nas circunstâncias mais improváveis e descoberto que compartilhavam valores fundamentais. Sabe o que é engraçado? Isabela disse numa tarde, enquanto tomavam café num bistrô pequeno e acolhedor, bem diferente do pomposo Vila Rosa. Se você tivesse chegado em mim como Gabriel Andrade, empresário milionário, eu provavelmente teria ficado intimidada demais para ser eu mesma. Mas você chegou como alguém que precisava de ajuda, e isso mudou tudo. Às vezes precisamos tirar todas as camadas para descobrir o que realmente importa. Gabriel respondeu, mexendo o açúcar no café. Aquele disfarce me mostrou mais sobre mim mesmo do que qualquer terapia poderia. A mãe de Isabela estava respondendo maravilhosamente ao tratamento. Gabriel tinha visitado ela algumas vezes, sempre a convite de Isabela, e a senhora tinha o mesmo coração gentil da filha. Ela não tratava Gabriel diferente por causa do dinheiro. Tratava ele como trataria qualquer pessoa decente, com respeito, carinho e honestidade. Minha filha me contou tudo o que você fez. Ela disse numa dessas visitas, segurando a mão dele com força surpreendente. Não só por mim, mas por ela. Você deu esperança quando a gente mais precisava. Isso não tem preço. Gabriel tinha que desviar o olhar para esconder a emoção. A Isabela me deu algo muito mais valioso. Ela me lembrou que humanidade ainda existe. Foi através de Isabela que Gabriel começou a se envolver com trabalho voluntário. Ela o apresentou ao Instituto Recomeço, uma organização que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade a reconstruírem suas vidas. Gabriel não entrou como o empresário rico fazendo caridade. Entrou como voluntário, trabalhando lado a lado com outros, aprendendo histórias, entendendo realidades. Cada pessoa aqui tem uma história. O coordenador do Instituto, seu Antônio, explicou no primeiro dia de Gabriel. Não são estatísticas, são vidas complexas, cheias de escolhas difíceis, circunstâncias impossíveis e uma força que você nem imagina.
Gabriel conheceu pessoas que tinham perdido tudo e continuavam lutando. Conheceu mães que trabalhavam 3 empregos para sustentar filhos. Conheceu homens que tinham cometido erros no passado e estavam genuinamente tentando mudar. Conheceu jovens, cheios de sonhos, mas sem oportunidades. E em cada história, via um pedaço da própria jornada. A perda, a luta, a busca por significado. Foi durante um desses dias no instituto que algo extraordinário aconteceu. Gabriel estava ajudando a organizar doações de roupas quando viu uma figura conhecida entrando timidamente. Era Valéria. Ela estava diferente, sem a maquiagem pesada, sem as roupas de grife, sem a arrogância que costumava carregar. Parecia menor, mais humana, mais real. Seus olhos se encontraram, e por um momento nenhum dos dois soube o que dizer. "Eu posso ir embora se você quiser", Valéria disse baixinho. Eu ouvi que você trabalhava aqui e pensei... Fica, Gabriel a interrompeu. Por favor. Isabela, que estava ao lado dele, olhou entre os dois, captando a atenção. Ela é uma das amigas da Amanda, Gabriel explicou. Mas também é alguém que teve coragem de contar a verdade quando importava. Valéria se aproximou devagar. Eu estou fazendo terapia, tentando entender por que fiz as coisas que fiz, por que me permiti ser aquela pessoa. Ela olhou para as próprias mãos. E minha terapeuta sugeriu trabalho voluntário. Disse que ajudar outras pessoas poderia me ajudar a encontrar significado de novo. E você veio para cá, Gabriel completou. Vim, mesmo sabendo que podia te encontrar. Porque eu precisava tentar ser uma pessoa melhor. E não consigo fazer isso fingindo que você não existe ou evitando os lugares que você frequenta. Isabela tocou o braço de Gabriel gentilmente. Todo mundo merece uma segunda chance. Se a pessoa está genuinamente tentando mudar... Gabriel olhou para Valéria. Realmente olhou. Viu o arrependimento genuíno nos olhos dela. Viu alguém que estava carregando o peso das próprias escolhas e tentando de verdade ser diferente. Você pode ficar, ele disse. Mas não por mim. Fique pelas pessoas que precisam de ajuda aqui. Fique porque você quer fazer diferença. Não por culpa, mas por propósito. Lágrimas escorreram pelo rosto de Valéria. Obrigada. Muito obrigada. Ela se juntou ao grupo de voluntários e nos meses seguintes, Gabriel testemunhou uma transformação real. Valéria trabalhava duro, aprendia rápido, tratava as pessoas com respeito genuíno. Não era performance, era mudança verdadeira. Um dia, ela se aproximou de Gabriel durante o intervalo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você consegue perdoar? Como você me deixa estar aqui, trabalhar ao seu lado depois de tudo? Gabriel pensou por um longo momento. Eu não sei se já perdoei completamente. Ainda dói quando lembro, mas percebi algo importante. Guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você está tentando mudar de verdade. Seria cruel da minha parte não reconhecer isso. E a Amanda? Você perdoou ela? A Amanda escolheu um caminho diferente do seu. Você está aqui, enfrentando o que fez, tentando ser melhor. Ela fugiu. Quando ela estiver pronta para encarar a verdade, se algum dia estiver, talvez eu consiga perdoar completamente. Mas até lá, eu só desejo que ela encontre paz consigo mesma. Os meses viraram estações. O inverno deu lugar à primavera. E com a mudança de clima, veio uma mudança ainda maior na vida de Gabriel. Isabela e ele tinham desenvolvido algo que ia além de amizade. Era difícil dizer quando exatamente aconteceu, mas em algum momento entre as conversas profundas, os trabalhos voluntários lado a lado e os cafés compartilhados, algo floresceu. Eu tenho medo, Isabela confessou numa noite, enquanto caminhavam pelo parque. Medo de estragar nossa amizade. Medo de não ser suficiente. Medo de que você esteja buscando em mim algo que eu não sou. Gabriel parou e se virou para ela. Eu também tenho medo. Medo de confiar errado de novo. Medo de interpretar mal os sinais. Mas sabe o que me assusta mais? A ideia de deixar o medo me impedir de viver algo verdadeiro. E se for verdadeiro mesmo? Isabela perguntou, os olhos brilhando. Então a gente descobre juntos. Devagar, com honestidade, com paciência. O relacionamento que nasceu entre eles foi diferente de tudo que Gabriel tinha experimentado antes.
Não tinha o drama exagerado, a intensidade artificial, as declarações grandiosas. Era construído sobre conversas reais, sobre respeito mútuo, sobre valores compartilhados. A mãe de Isabela adorou ver a filha feliz. Você é bom para ela disse para Gabriel numa visita. Não porque tem dinheiro ou status, mas porque você a vê. Realmente vê quem ela é. Ela me vê também, Gabriel respondeu. E me ajuda a ser uma versão melhor de mim mesmo. 1 ano depois daquela noite fatídica no Vila Rosa, Gabriel estava num lugar completamente diferente. Não apenas geograficamente ou profissionalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ele tinha redirecionado grande parte da energia da empresa para iniciativas sociais. A Andrade Enterprises tinha lançado um programa de microcrédito para empreendedores de baixa renda, tinha criado bolsas de estudo para jovens talentosos sem recursos, tinha se tornado referência em responsabilidade social corporativa. Você mudou, Marcos comentou numa reunião. O investigador tinha se tornado amigo próximo depois de tudo. Para melhor. Eu precisava daquele choque, Gabriel admitiu. Precisava ver o pior das pessoas para valorizar o melhor. Precisava perder tudo para entender o que realmente importava. Foi numa tarde de sábado, trabalhando no Instituto Recomeço, que Gabriel tomou uma decisão. Isabela estava ao lado dele, ajudando uma senhora idosa a preencher formulários de assistência social, quando ele percebeu com absoluta clareza. Aquela era a pessoa que ele queria ao lado dele. Não por aparência, não por status, não por conveniência, mas porque ela o fazia querer ser melhor, porque compartilhavam os mesmos valores, porque juntos faziam diferença real no mundo. Não foi um pedido elaborado, não teve anel caro, jantar em restaurante sofisticado, ou grande produção. Foi ali mesmo, no instituto, cercado por pessoas que eles ajudavam. Isabela, Gabriel disse pegando a mão dela. Eu não quero grandes promessas ou juramentos impossíveis, mas quero construir uma vida contigo. Uma vida real, com propósito, com significado. Você quer isso também? Isabela sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu meses depois, numa cerimônia simples, mas profundamente significativa. Não teve centenas de convidados da alta sociedade. Teve as pessoas que realmente importavam. A mãe de Isabela, já recuperada e radiante. Os voluntários do instituto, Marcos e alguns amigos verdadeiros de Gabriel. Até Valéria estava lá, convidada como símbolo de que pessoas podem mudar quando realmente querem. Hoje não é sobre pompa ou aparência, Gabriel disse nos votos. É sobre escolher, todo dia, ser honesto, ser gentil, ser real. Isabela me ensinou que o maior luxo não é o que compramos, mas quem nos tornamos. E ao lado dela, eu quero me tornar a melhor versão de mim mesmo. Você já me deu tudo, Isabela respondeu, a voz embargada. Não o dinheiro ou os presentes, mas a chance de acreditar que conto de fadas existem. Não aqueles com castelos e carruagens, mas os que têm verdade, respeito e amor que cresce devagar, com raízes profundas. Anos depois, Gabriel ainda lembrava daquela noite no Vila Rosa, mas não com raiva ou amargura. Lembrava com gratidão, porque tinha sido necessário. Tinha sido o empurrão que precisava para acordar, para questionar, para crescer. Amanda nunca voltou para a cidade. Segundo rumores, tinha se casado com alguém numa cidade pequena do interior, levando uma vida simples e discreta. Gabriel torcia para que ela tivesse encontrado paz, para que tivesse aprendido algo com tudo aquilo. Valéria se tornou coordenadora do Instituto Recomeço, dedicando a vida a ajudar outras pessoas a fazerem as escolhas que ela não fez a tempo. Sua transformação era prova viva de que mudança real é possível quando há vontade genuína. E Gabriel? Gabriel tinha aprendido a lição mais importante da vida. Que valor verdadeiro não está em contas bancárias ou status social. Está em acordar ao lado de quem te faz querer ser melhor. Está em fazer diferença na vida de outras pessoas. Está em construir algo real sobre fundação sólida de verdade e respeito. Naquela noite fatídica, quando se disfarçou de morador de rua, Gabriel pensava que estava testando Amanda. Mas, na verdade, estava testando a si mesmo. Estava descobrindo que tipo de pessoa queria ser. E, no final,
Tinha escolhido ser alguém que valorizava caráter acima de aparência, substância acima de superfície, amor verdadeiro acima de conveniência. E essa escolha fez toda a diferença. Fim da história.